Bom, vamos pensar que o projeto foi discutido dentro das comissões, todas as comissões pertinentes discutiram, deram um parecer favorável para que esse projeto fosse a plenário. Então, o projeto teve o parecer favorável das comissões pertinentes e está apto a ir para plenário. A partir daí, nós teremos a participação de todos os parlamentares, tá bom? Então, a gente vai ter ali algumas situações. Lembrando que ainda estamos na casa iniciadora, né? O projeto deu início na Câmara dos Deputados, um exemplo, né? Um projeto de competência do presidente deu início na Câmara dos Deputados. Passou pela discussão das comissões pertinentes dentro da Câmara e teve parecer favorável que lhe dá a condição de prosseguir e ir para o plenário. Nós temos algumas situações que a gente tem que pontuar. Primeira situação, o projeto foi aprovado, lei ordinária e lei complementar é um turno só, tá, gente? Não vai e volta como a gente viu da emenda, né? Não tem 2 turnos de votação. O único que tem 2 turnos de votação é o projeto de emenda à Constituição. As demais espécies normativas, é um turno de votação só, inicialmente, tá? Então, foi votado no plenário da Câmara dos Deputados. Depois passou para a Casa Revisora, no nosso exemplo aqui é o Senado, passou pelas comissões pertinentes do Senado e foi para o plenário do Senado e também foi aprovado o texto da forma como que veio. Então, tendo aprovação em ambas as casas, não havendo nenhuma modificação em ambas as casas, esse projeto cumpriu com a sua fase no Poder Legislativo e aí ele é encaminhado para o Presidente da República para sanção ou veto. Então, a primeira situação é: o projeto foi aprovado em ambas casas legislativas. Então, se ele tiver aprovação nas 2 casas legislativas, ele será encaminhado ao Presidente da República. É o que diz o artigo 65 da Constituição. O artigo 65 diz o seguinte: o projeto de lei aprovado por uma das casas será revisto pela outra, em um só turno de discussão, e votado e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se a casa rejeitar. Então, se houver aprovação, o projeto vai passar para a casa revisora e, se for também aprovado na casa revisora sem nenhuma modificação, ele será encaminhado ao presidente, tá? Ao chefe do executivo. O parágrafo único diz: sendo o projeto emendado, quer dizer, modificado, voltará à casa iniciadora. Lembrem-se, gente, que a casa iniciadora, a palavra final é sempre dela, tá? Então, se o projeto ele foi aprovado na Câmara, no nosso exemplo, tá? Foi aprovado na Câmara e ele sofreu modificações, ele teve emendas, quer dizer, modificações substanciais significativas no Senado, esse projeto obrigatoriamente tem que voltar para a Câmara, porque a Câmara é a casa iniciadora e a palavra final é dela. O contrário também é verdadeiro. O projeto começou no Senado, então a casa iniciadora foi o Senado, a casa revisora foi a Câmara. A Câmara fez modificações substanciais significativas e emendou o projeto. Este projeto, a emenda deve voltar porque o Senado precisa se manifestar sobre ele, tá? E aí o parágrafo 2º diz, que concluída a votação nas casas, né, e sendo aprovado o projeto nas casas, ele será encaminhado ao Presidente da República para sanção ou veto. E se o projeto em uma das casas ele for rejeitado?
Havendo rejeição em uma das casas, o projeto será arquivado. Então, se o projeto ele teve como casa iniciadora a Câmara e ele já é rejeitado na Câmara, morreu aí, não vai nem para o Senado. O projeto deu início no Senado, foi rejeitado no Senado, morreu ali, não vem nem para a Câmara. O projeto foi aprovado pela Câmara, porém foi rejeitado pelo Senado, arquivado também. Havendo a rejeição em uma das casas legislativas, esse projeto vai ser arquivado. Se esse projeto ele arquivado, em regra, o projeto rejeitado em uma sessão legislativa, em regra, ele não pode voltar na mesma sessão legislativa, tá? Então, se o projeto foi rejeitado no decorrer do ano de 2020, em regra, ele não pode voltar, ele não pode ser, não pode novamente ser apresentado na mesma sessão legislativa. Existe exceção? Sempre tem, né, gente? A gente sempre se depara com exceções. A exceção está prevista no artigo 67 da Constituição, que diz assim: matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser discutido, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, um projeto de lei rejeitado este ano de 2020, ele não pode, em regra, voltar para nova apreciação. Qual é a única exceção? A exceção é se a maioria absoluta dos membros de uma das casas pedir, né, reapresentar a mesma proposta. Um projeto de lei sobre salários, né? Foi rejeitado esse ano. Ele só pode voltar no mesmo ano se a maioria absoluta de uma das casas do Congresso assim quiser. Tudo bem? Ok? Então, já vimos duas situações. Primeira situação, é aprovado pelas duas casas, vai para o chefe do executivo. Segunda situação, é rejeitado em uma das casas. Rejeitado em uma das casas, ele é arquivado, não podendo, em regra, ser reapresentado na mesma sessão legislativa, com a única exceção é que se a maioria absoluta de uma das casas assim quiser. E a terceira possibilidade é o caso do projeto foi apreciado e aprovado pela casa iniciadora. Ele é encaminhado à casa revisora. Se o projeto for rejeitado na casa revisora, ele também vai ser arquivado. Se o projeto for aprovado na casa revisora sem modificações substanciais, ou seja, o texto está com as mesmas, da mesma forma que veio da casa iniciadora, ele também vai para sanção ou veto. Só que, se este texto tiver modificações substanciais, ou seja, mudar o contexto daquilo que foi aprovado pela Câmara, pela casa iniciadora, obrigatoriamente, havendo emendas, havendo modificações substanciais, obrigatoriamente deve-se ter a análise novamente pela casa iniciadora. Então, se o projeto na casa revisora ele for aprovado com modificações substanciais, obrigatoriamente ele deve retornar à casa iniciadora, para que a casa iniciadora, que é aquela que tem a palavra final, possa deliberar sobre a modificação, tá? Se esta modificação, e aí vota o quê? Vota somente aquela emenda, vota somente aquilo que foi modificado, tá? Volta para a casa iniciadora para votar somente aquilo que foi modificado. E aí nós temos duas possibilidades. Ou a casa iniciadora mantém a reforma que a casa revisora fez, ou a casa iniciadora
vai voltar ao texto original, o texto que ela mandou, porque a palavra final é sempre dela. Tudo bem, pessoal? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que fazer aí um esqueminha, tá? Casa iniciadora vota em um turno só, encaminha-se à casa revisora. Casa revisora passa pelas suas comissões, tudo certinho, vai para o plenário. Se não houver modificação substancial, esse projeto vai para sanção ou veto. Se houver modificação substancial em um artigo, 2 artigos, um parágrafo, uma linha, ou na maioria do texto, tem que voltar para a casa iniciadora, porque a palavra final é sempre dela. A casa iniciadora vai apreciar o quê? Somente as modificações pertinentes. Ok, pessoal? Isto é bem importante da gente tratar. E qual é o prazo para deliberação parlamentar? Quanto tempo esse processo precisa acontecer, precisa ter, né, o seu trâmite dentro das casas parlamentares? A gente tem como regra, não existe prazo em procedimentos de leis ordinárias, em projetos de leis ordinárias. Não tem prazo, tá? Não tem prazo para acontecer. Por isso que eu disse para vocês que tudo depende do interesse, se aquela lei deve entrar em vigor logo ou não. Então, a regra é que não tem prazo. Mas em algumas situações, pode sim ter um prazo. Eu trouxe ali um exemplo para vocês. Não sei se todos sabem, mas o Código Civil de 2002, né, que entrou em vigor em 2002, ele ficou tramitando no Congresso Nacional por 30 anos. Então, alguns que criticam, eles falam que inclusive ele já nasceu velho, já nasceu sem tutelar alguns assuntos que eram necessários de tutela. Tá? Então, assim, um projeto de lei ordinária, em regra, ele não tem prazo para acontecer. Exceção, pode ter prazo para acontecer se for solicitado regime de urgência. E esse regime de urgência deve acontecer a votação, tudo dentro de uma casa e dentro de outra, em 45 dias. Portanto, quando o presidente da República ele requer regime de urgência, o prazo total para esse projeto acontecer, eles vão acontecer em 100 dias, porque se não tiver modificação nenhuma, 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado, vai para sanção ou veto. Então aí a gente tem 90. Só que se houver alguma modificação substancial que precise voltar para a casa iniciadora, aí tem mais 10 dias. Então, em regra, um processo que é solicitado o regime de urgência, ele pode acontecer no prazo máximo de 100 dias. Se ele não acontecer nesse prazo, ele vai trancar a pauta do Congresso.